Graça e paz, amado, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou mais uma vez falando aqui do meu trabalho e aqui é um lugar onde Deus me leva muito a meditar na sua palavra. E esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração e nesta madrugada, quando eu estava orando a Deus, Deus me falou a respeito de uma palavra muito conhecida, nossa, que somos evangélicos há algum tempo, mas que nesta madrugada ele falou de algo específico para os nossos dias. Essa palavra está lá no livro de Atos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Essa passagem fala de quando Jesus foi levado ao céu. Depois da sua morte, da sua ressurreição, ele passou um período de 40 dias na terra, junto com os discípulos, e depois, quando ele conversava com os discípulos, ele foi levado ao céu. E ali, diz o versículo 10, que os discípulos ficaram com os olhos fitos no céu. E logo em seguida, eles viram dois varões de branco, que olharam para ele e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Vocês não sabem que este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, desse mesmo jeito ele voltará? E essa palavra, ela passou a queimar no meu coração. E Deus começou a falar comigo a respeito dos nossos dias. Estamos passando dias difíceis, dias onde o assunto é apenas o Covid-19 ou coronavírus. Não se fala sobre outra coisa. As televisões fazem questão de enfatizar a respeito deste assunto e isso tem provocado um grande terror, mesmo no meio evangélico. Estamos vendo igrejas fechadas, pessoas desesperadas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E Deus tem falado ao meu coração, queridos, que naquele tempo não era diferente. Passamos a imaginar a situação que estavam aqueles discípulos. Passaram 3 anos e meio com Jesus ao seu lado, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e eles acreditavam que ali estava verdadeiramente a redenção do seu povo, mas não uma redenção de pecados. Eles esperavam que Jesus fosse o grande rei, o grande salvador, o grande libertador. E de repente, o sistema daquela época, governo, religião, política, tiraram a vida de Jesus. Aquele que seria a pessoa que iria resolver o problema humano, o problema político do povo de Israel. Israel vivia sobre um domínio de Roma. E ali era muito difícil a situação que eles viviam, quase que escravizados, subjugados às vontades do governo romano. E eles começaram a ver tudo aquilo que Jesus fazia no meio deles, e eles acreditaram que ali estava a solução humana para a sua situação. E de repente, Jesus é crucificado e morre. E eles entraram num desespero terrível, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer. E claro, guardadas as devidas proporções, queridos, estamos vivendo um tempo muito parecido, onde esta doença veio e tem desestabilizado o mundo,
tem trazido um terror para a humanidade, e aqui no nosso país não tem sido diferente. E aí Deus traz essa palavra ao meu coração e começa a me dizer o seguinte: que nós precisamos deixar de olhar para o céu. Como assim, pastor, deixar de olhar para o céu? Não é bom olhar para o céu? Sim, é bom olhar para o céu. Mas ali, quando eles olhavam Jesus sendo levado ao céu, no coração deles, ao invés de haver uma alegria, havia uma tristeza, porque Jesus não estaria humanamente mais com eles. Ou seja, eles estavam olhando apenas para o momento, para a situação, para o quadro atual que estava acontecendo ali. O seu mestre, o seu Senhor, estava sendo levado, tirado deles mais uma vez. E ali Deus levanta, Deus envia 2 anjos, 2 varões, como diz a palavra, vestidos de branco, que faz a seguinte afirmação para eles: por que vocês estão olhando para o problema atual? Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para a situação de hoje? Por que vocês estão apenas pensando no problema que está acontecendo? Por que vocês estão fitando os seus olhos para o problema atual? Vocês não sabem que Jesus, que Deus tem para vocês a verdadeira solução? Vocês não sabem que da mesma forma que esse Jesus está indo, levado ao céu, ele voltará para lhe buscar? Queridos, estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor tem se voltado para si, tem se voltado para os seus problemas atuais, para que Jesus seja a solução dos seus problemas atuais, que Jesus só apenas possa agir na sua situação de hoje, no seu problema de agora. A urgência para que o milagre aconteça é algo que tem deixado tristeza no coração daqueles que conhecem o projeto de Deus. Porque o verdadeiro projeto de Deus não é para esta terra. O verdadeiro projeto de Deus não é para as soluções atuais. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, ele diz: se alguém espera em Cristo, se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, precisamos tirar o nosso foco do problema atual, da situação atual. Precisamos entender que tudo tem um propósito, que Deus tem um propósito em todas as coisas. E tudo isso que nós vemos acontecer, e toda essa desolação, toda essa tristeza, ele tem um propósito, que nós possamos olhar, voltar, olhar para o futuro, para a volta de Jesus Cristo. Porque ele um dia vai voltar. E tem muita gente esquecendo disso. Tem muita gente esquecendo. A igreja está esquecida de que Jesus vai voltar, que o grande propósito de Deus não está para esta terra. O grande propósito de Deus está para levar o seu povo para perto de si mesmo. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Voltarei e o levarei para perto de mim, diz a palavra. Precisamos tirar o foco dos dias atuais. Precisamos tirar o foco do hoje, mas olhar para o futuro. Pensar no futuro. Fazer planos para o futuro. Mas entre o hoje e o futuro existe um espaço de tempo que nós estamos utilizando de forma errada. A igreja está utilizando de forma errada. Ela está focada, fitando os seus olhos no que Jesus pode fazer agora. No que Jesus pode resolver agora. No que Jesus pode mudar agora. E precisamos, queridos,
gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo na obra do Senhor, em ganhar vidas para o Senhor, em povoar o céu, em saquear o inferno. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não está procurando fórmulas mágicas para resolver o problema das pessoas aqui na terra. É muito bom e eu creio que Deus pode fazer, Deus pode mudar casamentos, Deus pode restaurar casamentos, Deus pode lhe dar tudo que você precisa aqui na terra, mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você possa morar no céu. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Não sabeis que este mesmo Jesus que foi levado ao céu voltará da mesma forma que o vistes ir? Precisamos mudar o nosso foco. Precisamos focar na volta de Jesus. Igreja do Senhor, precisamos abrir os nossos olhos. Podemos e devemos orar sim, para que Deus cure, para que Deus mude este quadro que aí está. Mas tudo isso tem um propósito: trazer a igreja de volta para o plano original de Deus. Isso é o que Deus falou ao meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus nos dê visão, Deus nos traga de volta para o primeiro amor. Deus nos faça pregar a volta de Jesus e não apenas os milagres que Ele pode fazer aqui na terra, mas que nós, como igreja do Senhor, nós possamos olhar para o futuro, daquilo que está previsto por Deus, a volta de Jesus. Porque lá no céu não haverá coronavírus, não haverá tristeza, angústias, não haverá nada que possa trazer tristeza ao nosso coração. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.